E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos sair um pouquinho do universo dos quadrinhos e passear um pouquinho na nossa realidade. Vamos começar aqui uma série nova no canal que eu gosto muito, só que eu não tenho nem dinheiro e nem disciplina, que é fazer colecionismo. Mais especificamente vamos falar aqui do universo DC. E nessa série vamos falar de tudo, action figures, alguns chamam de bonequinhos, hominhos, que eu até já fiz uma live aqui acima pra vocês, e dá pra falar também de até itens comestíveis, acessórios, jogos, etc. Então é crise nos infinitos temas de colecionismo aqui pra vocês. E hoje eu resolvi falar da história do Trade Card do universo DC. Aí você pode dizer, pô, o que é Trade Card, né? Nada mais é do que coleção de cartinhas, figurinhas, tazos, adesivos, enfim, qualquer coisa que você pudesse trocar com alguém e completar a sua coleção. Na minha infância a gente colecionava até carteiras de cigarro, né? E cada carteira tinha um certo valor com base na sua raridade. Vocês alguma vez colecionaram isso também? E existe até um subgrupo do Trade Cards que pode ser usado para jogar, né? Que talvez algum de vocês tenha ouvido falar do termo TCG, né? O Trade Card Game, que é popularmente conhecido como um jogo de cartas. Exemplo disso é o Magic, Yu-Gi-Oh! Ou até tem também um jogo de cartas do Pokémon. E como esse tema é gigante, eu vou focar aqui em tudo que saiu até o final dos anos 90. Então já sabe que vai ter uma parte 2 futuramente. E só para deixar claro, eu vou começar falando das coleções americanas. Teve até uma da Argentina que eu vou citar aqui também. E a parte do Brasil eu vou deixar para o final para segurar a audiência do vídeo. E já me fala aí, gosta dessa nova série de coleção e tudo mais? Então se gostou, já deixa o like e responde aqui. Você já colecionou alguma coisa da DC, revista, bonequinho, alguma coisa? Escreve aqui nos comentários. Eu acho legal que eu pergunto tanta coisa no meio do vídeo que realmente, se a pessoa não for respondendo simultaneamente assistindo, eu acho que ela até esquece no final. E galera, só para perturbar mais uma vez, até no último vídeo alguns comentaram que gostam muito do canal e queria que ele tivesse mais reconhecimento. Acredite, eu também queria. E uma maneira de você fazer isso é virar membro aqui do canal, mesmo que seja da menor categoria, porque quanto mais membros, mais o YouTube vê que o canal está sendo relevante e ajuda mais a gente. E outro detalhe é que esse vídeo é em comemoração aos 7 anos de existência do Setor 2814. Né? A gente começou como podcast em 2016 e hoje estamos aqui em vídeo para você, para sempre trazer novidades e temas diferentes da DC. Após toda essa introdução, vamos começar aqui com a primeira coleção de figurinhas, e é a mais valiosa por conta do tempo, porque saiu em 1940 e é conhecido como Gun Inc. Superman Trading Card, que é uma coleção de 72 cartas. Essas cartas aqui eram mais retangulares e consistia de uma imagem do Superman com um texto no verso contando uma historinha relacionada a essa imagem. Você pode achar esses cards sendo vendidos por valores entre 65 e 75 dólares cada unidade lá no eBay. E eu vi até uma informação que essas cartas foram reimpressas no ano de 84. Eu não sei se teve algo no meio de 40 até a próxima coleção, que eu achei que foi em 62, né? Que aqui são figurinhas que vem no chiclete e dava para virar aquelas tatuagens temporárias, né? Eu acho que quem era da infância dos anos 80, 90, sempre brincaram com essas figurinhas. E eu nem sei se esse tipo de figurinha existe até hoje, né? E nessa coleção tinha um total de 89 figurinhas. Em 66 foi lançada uma coleção de cartas no formato que lá fora chama de fold. No Brasil eu não faço ideia como é que chamaram isso aqui. Que era uma carta dividida em algumas abas, né, que poderia virar o que queríamos ver. E foram um total de 44 dessas cartas e dava para fazer até 9 variações em cada uma delas. Eu vi que elas tinham um formato de 6x11, né, as dimensões aqui, mas em alguns países vieram até com tamanhos diferentes. Será que teve esse formato aqui no Brasil? Se tiver, deixa aí nos comentários também. No ano de 67 foi lançada uma outra coleção dessas figurinhas que eram tatuagens, que repetiu muito daquelas que tiveram no ano de 62. E aqui teve uma quantidade maior, com 63 figurinhas barra tatuagens diferentes. O chiclete aqui tinha 4 possibilidades de embalagem, né? A vermelha do Batman, a azul da Mulher Maravilha, laranja do Superman e o amarelo do Aquaman. Bom que nenhuma dessas cores combinava com os personagens. Depois, em 69, saiu mais uma coleção de figurinhas de chiclete, que poderia ser usado como tatuagens também, mas agora era da Liga da Justiça, e eles tinham um total de 28 figurinhas diferentes, e as embalagens eram brancas ou amarelas. Saindo dos chicletes e entrando agora na área de adesivos, no ano de 70 saiu uma coleção que hoje em dia é bem rara, com um total de 44 adesivos diferentes.
Eles eram capas de várias revistas da DC, desde Batman até Young Love, que existia na época. Alguns eram um adesivo com arte até maior e outros vinham com 4 mini adesivos formando um adesivão grandão. Já no ano de 74 saíram outros tipos de adesivos que de um lado eram a imagem ou de um personagem da DC, que tinha 11 no total, ou de algum do Looney Tunes, né, que tinha 19 deles. No verso de cada adesivo tinha uma mini página de quadrinho. E é até engraçado que a gente já está na década de 70 e nunca teve nada exclusivo da série de TV do Batman de 66. Mas nessa versão de adesivos tinha vários personagens do Homem-Morcego. No ano seguinte saíram uns cards com labirintos que tinha que achar a saída. Aquelas bem infantis, né? Acho que todo mundo já brincou um pouco disso. E era 6 cards da DC e 14 de outros personagens da Warner. E em 77 veio uma coisa misteriosa chamada Russell Super Hero, que acompanhava um deck de cartas de alguns personagens como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Robin e Flash, e pela primeira vez o Capitão Marvel, né, que aqui já era da DC. E o mistério aqui é que essas cartas já eram coloridas, e o que você estava comprando na verdade, além dos cards, era lápis de cor. Então não tinha uma função, se justamente as cartas fossem preto e branco, você podia pintar eles, né, mas beleza. Já em 78, uma empresa de pão lançou uma coleção com 30 adesivos. Alguns eram bem legais, né, e outros até meio genéricos. E até reclamaram que esses adesivos perdiam a cor quando ficava muito tempo dentro dessa embalagem de pão. Já em 79 tinha uns cards que foram lançados nos Estados Unidos em saquinhos de, sei lá, pipoca doce, alguns snacks genéricos que eu não faço ideia do que seria isso aqui. E essas mesmas cartas foram lançadas no Canadá dentro de embalagem de batata chips da marca Hostess. Essas cartas aqui tinham cerca de 20 variações e podemos até considerar aqui que eles foram os antecessores do Tazo, né, que vinha justamente numa embalagem de alguma coisa comestível. E a partir daqui a DC começou a lançar uma das coisas mais legais que eu achava, que são os álbuns de figurinha. Eu nunca colecionei nenhum da DC, queria até saber se você já colecionou algum. E uma coisa também que me marcou foi aqueles álbuns que tinha que, para completar uma figura grandona, né, formada por várias figurinhas, sempre faltava uma que chamava de figurinha-chave, né? E aí, se você completasse todas, você podia trocar por um prêmio. E era muito frustrante porque assim, eu nunca ganhei nada e quando alguém conhecia uma pessoa que ganhou, sempre era um prêmio muito fuleiragem. Eu lembro de uma vez, uma história que caiu na minha rua, que alguém ganhou um videogame, né, que era o Master System na época, foi uma bicicleta, eu gostei que era um prêmio muito bom. Aí ele foi lá na bodega, né, que o cara tinha ganhado lá, tinha comprado as figurinhas, só que o cara não tinha o prêmio, né, e acabou que deu um pega-varetas pro cara, e eu fico imaginando a frustração desse ganhador. Se você também tiver algum caso desse aí, deixa aí nos comentários. Mas voltando aqui às histórias, nos anos 80 na Argentina foram lançados alguns álbuns de figurinhas dos Super Amigos. No Brasil só saiu um desses que eu vou citar aqui agora. O primeiro álbum é de 81, eu não achei aqui a foto, e só a informação que eram 148 figurinhas. O segundo álbum saiu no ano seguinte, né, em 82, tem um total de 128 figurinhas. Eu até achei ele completo aqui por mais ou menos 50 euros. E vale destacar é a tradução que tinha lá, né? Que era que o Arqueiro Verde era o Flecha Verde, a Super Moça era Super Tica e tinha também a Bat-Tica. Tinha também os Los Gêmeos Fantásticos, né? Que seria os Super Gêmeos aqui no Brasil. Era bem legal ver essa tradução. E uma coisa bem legal é que até a Lois aqui no Brasil passou um bom tempo não sendo chamada de Lois. Era Miriam Lane e lá na Argentina era Luisa Lane. E já os álbuns de 85 e 87 tinham capas bem parecidas, só que o de 85 tinha um total de 134 figurinhas e foi até recolocado no mercado em 2019, e já o de 87, o maior de todos, tinha um total de 217 figurinhas em 30 páginas. E o diferencial desse álbum é que você também tinha figurinhas que completavam um cenário aqui, então eu achei bem diferente. Eu não sei se você já comprou, mas às vezes na banca você comprava alguma promoção que vinha 2 revistas ou até 3, eles colocavam até um papelão e prendia com plástico para separar essas duas. Entre 87 e 89, eles colocaram cards para justamente ser a divisória desse pacote aqui com 3 revistas. Na primeira série eram 48 cards e já na segunda 82 outras, então tinha bastante aqui e esses cards são bem raros hoje em dia. Já em 91, a própria DC lançou uma série de cartas chamada Cosmic Cards em parceria com uma empresa chamada Impel. É um total de 180 cartas, sendo 10 delas holográficas, e são cartas bem bonitas até hoje em dia. Lá você comprava uma caixa e dentro dela vinha vários pacotes, e dentro desses pacotes vinha uma coleção de 10 a 12 cartas.
para fazer a arte dessas cartas foi chamado o Murphy Anderson, o Joe Kubert e o Gil Kane. E aparentemente a DC não tinha os direitos da Bat-família nessa época e por isso que não tinha nenhum deles aqui nesse pack. Já em 93 foi um ano bem cheio. Primeiro teve uma coleção chamada Cosmic Teens, que tinha um total de 150 cartas, e também 10 delas eram holográficas, e a maioria dessas cartas tinha a arte da Liga da Justiça do Dan Jurgens e da Sociedade da Justiça do Mike Parobeck. E a arte do grupo Legionários e o grupo da sigla Legion, ou Legião aqui no Brasil, foi feita pelo Chris Sprouse. E alguns desses cards dessa coleção precisavam de 2 deles para formar uma imagem completa. Eu achei também bem legal essa coleção. Ainda em 93, quem curtiu a saga Bloodlines, né, que no Brasil ficou como Linhagens, saiu uma coleção de uma saga com um total de 81 cartas, mais 5 bônus. E as artes dessas cartas ou eram no formato retrato ou eram no formato de paisagem. E finalmente nesse ano de 93 chegaram aqui os Tazos, né? Um pouco diferente do que a gente via conhecer lá nos anos 2000, porque que só tinha imagem de um lado e a outra não tinha nada. E era um total de 54 Tazos. Em 94 foi lançado uns cards bem diferentes, alguns muito bonitos mesmo, e outros eu achei bem feio, né? Olha esse Sinestro aqui que parece um vampiro, por exemplo. É a coleção Skybox DC Master Series, né? Que trazia aqui 90 cartas, ou é muito parecida com aquelas pinturas a óleo, né? E cada pacote aqui vinha 6 cartas delas. Pelo que eu pesquisei, falaram que essa pintura era bem de baixa qualidade. Ainda em 94 saiu a Skybox DC Stars com um total de 45 cartas e uma carta gigante no final formada por 9 cartas pequenas. Essas cartas eram exclusivas do Walmart dos Estados Unidos e algumas imagens foram recicladas de outras coleções. Chegando aqui no ano de 95 também foram lançadas mais 3 coleções. Os caras também gostavam de saturar o mercado total, né? Assim, e sempre era essa empresa, a Skybox. Começou aqui com a Skybox DC Legends Power Chrome, que tinha mais de 150 cartas cromadas e vinha 9 cartas por pacotes. Eram bonitas, mas as artes não eram originais e sim retiradas dos quadrinhos. Depois veio aqui a Skybox Villains Dark Judgment, que é uma coleção com 90 cartas, né, e algumas especiais, que ao todo dava mais de 100. Apesar de ser bem feito aqui, eu não curtia muito o estilo da arte, talvez vocês possam gostar aqui. E esse ano finalizou com uma coleção muito legal, que é a Fleer Skybox DC vs Marvel, com mais de 100 cartas normais, tinha 4 amálgamas, tinha uma coleção chamada Cartas de Impacto, né, que tinha um relevo, tinha 12 hologramas, enfim, era muita coisa e também é bem legal mesmo. Agora em 96 saiu 2 coleções, uma só de amálgamas com 90 cartas, sendo 24 pacotes por caixa e 7 cartas por pacote. E lá podemos ver a fusão da Mulher Maravilha com a Tempestade, o Wolverine com o Batman, e assim vai, né? Quem leu essa parte dos amálgamos nos anos 90 deve saborear demais com essa coleção. Tinha várias cartas com momentos marcantes dos quadrinhos, mas trocava aqui para esses personagens amalgamados, né? Combinados lá. Eu gostei também. E para finalizar esse ano, teve aqui a coleção Fleer Skybox DC Outburst Firepower. Os nomes aqui eram os melhores, né? Que deveria ser o primeiro Trend Card Game da DC, mas desistiram, não sei porquê. E tinha um total de mais de 100 cartas, sendo que 20 delas eram cromadas, e eu também gostei das artes aqui delas. E fechando os anos 90 e antes de entrar a parte do Brasil, vamos para o ano de 97 com mais 2 coleções. Agora sim, o primeiro Trend Card Games, né, o TCG da DC, o Fleer Skybox Overpower Card Game, que já começou sendo o maior de todos com 197 cartas, sendo 20 de personagens. E a última coleção americana é uma que eu tenho muita inveja, são as cartas do Reino do Amanhã com a linda arte do Alex Ross. Eram 50 cartas com outras 20 especiais, inclusive aquela arte mostrando todos os personagens e dizendo quem é quem. Ok, a maioria das artes aqui são recicladas das revistas, mas ainda assim vale muito a pena. E finalmente vamos falar aqui do universo de cartas e figurinhas do Brasil, né? Que talvez esteja faltando muita coisa, mas é o que eu consegui pesquisar aqui para esse vídeo. Então deixa nos comentários coisas que faltaram. Lembrando que eu estou falando aqui até os anos 90, depois dos anos 2000 para frente, aí vai ser outra parte. A primeira que eu ouvi falar foi um álbum de figurinhas chamado Clube do Herói Chiclete Ping Pong, né, que surgiu no ano de 79, e eu sei que dava para virar uma espécie de membro e ganhava até uns itens bem legais, como até um alfabeto para membros do Clube de Heróis se comunicarem em segredos.
Esse álbum também poderia ser adquirido comprando a revista Heróis da TV número 1, e eu sei que depois, lá nos anos 80, vinha um outro álbum que era só da Marvel aqui, na Heróis da TV número 20. E essa coleção do Chiclete Ping Pong era basicamente 90% Marvel e pouca coisa da DC, né? De 36 figurinhas, somente 4 delas eram da DC. Primeiro a Trindade, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, e o acréscimo aqui do Robin também. Eu não entendi muito bem essa mistura, mas eu chuto é porque esse álbum era da Abril, e eu acho que nessa época a DC era da Ebal, então não conseguiu licenciar todos os personagens. O legal é que sempre nesses álbuns do Brasil eles traziam algumas sinopses, né? Eles chamavam aqui o avião invisível da Mulher Maravilha de avião robô, e além dos possíveis erros de grafia, como Gotham com H errado aqui, o Robin aqui no lugar de chamado o Menino Prodígio era o Menino Protegido. Mesmo que a Abril não tivesse os direitos da DC nos quadrinhos, ela adquiriu os direitos do Superman dos cinemas para lançar aqui o álbum relacionado ao primeiro filme do Homem de Aço com 250 figurinhas. O legal até que as últimas figurinhas desse álbum completavam um pôster do Superman. Eu sei também que existia um álbum do segundo filme do Superman, mas só achei essa informação que ele era importado. Eu não sei se chegou aqui no Brasil e vou esperar que se vocês vão comentar alguma coisa. Ainda nesse ano de 79, pela editora Dimensão Cultural, saiu o álbum do Superman e Super Amigos, possuindo 186 figurinhas. A capa é aquela mesma símbolo da Era de Bronze, né, com o Superman quebrando as correntes. As figurinhas em si não tinham uma qualidade muito boa, né, e até emulava muito das cenas que tinha nos quadrinhos. O bom é que tinha até uma figurinha que claramente é o Underdog do Super Amigos, só que eles deixaram ele branco para dizer que era o Krypton. Tanto a Batgirl como o Capitão Marvel receberam até um destaque nesse álbum, mas eles não eram também dos Super Amigos. Já em 84, a Abril lançou um álbum Super-Heróis em Ação com 192 figurinhas comuns e metalizadas, com uma bela capa misturando a Liga da Justiça com os Jovens Titãs e o Capitão Marvel aqui, avulso aqui na história. E esse álbum foi baseado no guia de estilos da DC que foi feito pelo Garcia Lopes lá no começo dos anos 80. Esse guia tinha a função de padronizar o estilo dos personagens da DC para que servisse para quem quisesse licenciar os produtos, né? Se comprou uma camisa do Superman, vai ser essa arte do Garcia Lopes. Se comprou uma caneca lá que tivesse o logo do Superman, vai ser o logo que está nesse guia de estilos aqui. E ele serviu até de padrão para os artistas ter um molde das características dos personagens. E esse álbum tem até um grande destaque do Superman e Batman, com várias figurinhas deles, né? Depois tem aqui uma página com Mulher Maravilha, uma do Capitão Marvel, uma do Homem Borracha, e assim vai com vários membros da Liga da Justiça. E tinha sempre uma pequena origem cheia de erros, confundindo todos os personagens, trocando a origem da Era de Prata com a Era de Ouro, e assim vai. Por exemplo aqui, eles dizem aqui que o anel do Hal Jordan era mágico, isso aqui na verdade era do Alan Scott. O Aquaman diz que os pais dele eram cientistas e descobriram o segredo de respirar debaixo d'água. Na verdade, isso aqui foi o Aquaman da Terra 2. Detalhe aqui que a Mera era loira e a roupa dela era toda rosa. O Aqualad não tinha as cores que a gente vê nos quadrinhos, enfim. Mas o pior de todos era o Flash, que dizia que ele recebeu poderes de um ser do espaço. Eu queria muito ler esse Elseworld aí que o Abinsu vem e joga um raio, né, do Barry Allen. Que história muito louca que eles inventaram. Tirando todos esses erros, eu acho esse álbum bastante bonito e até com um material de boa qualidade. E uma coisa bem legal aqui nesses anos 80, nesses álbuns da DC, que tinha um padrão que eu acho que hoje em dia eles não faziam mais isso, que é o quê? Se você tem figurinhas repetidas, vocês poderiam enviar para a editora e falar quais que estavam faltando para você, que eles enviavam de graça, né? Hoje em dia ele quer que você compre as figurinhas e se você não completou, paciência. Em 86 vinha nas revistas uma série de figurinhas que podia ser usada como aquelas tatuagens provisórias, misturando DC e Marvel. Então podíamos achar aqui do Superman, Batman, Arqueiro Verde, entre outros. E em 88, o ano que eu nasci, né, sai aqui um álbum de figurinhas da Abril da DC Comics, aqui chamado Universo DC, que fazia parte da comemoração dos 50 anos do Superman. Mas, meu Deus, eles podiam ter caprichado muito mais nessa capa. É uma capa muito sem graça que parecia realmente o meio do álbum, né? Parece que eles cortaram a capa e ficou isso aí. E o intuito desse álbum era justamente acompanhar os bonequinhos que estavam saindo da Super Powers, né? Tanto que justamente o álbum era dado na revista Super Powers número 9 ou na segunda série da revista do Batman número 9, que tinha a icônica capa do Jason Todd roubando os pneus do Batmóvel.
Além das imagens dos personagens, tinha figurinhas dos bonequinhos da Super Powers, que pelo que eu pesquisei, também nas revistas vinha algum desses bonequinhos. E lembra daqueles álbuns da Argentina que eu falei antes, né? O que saiu lá em 85, pra gente saiu somente aqui em 88 pela editora Chrome, que é o álbum do Super Powers. Aqui é a mesma coisa que tinha lá, né? Só que aqui eles traduziram os nomes para o nosso português, né? Não tinha Flecha Verde, Super Tica, não. Realmente era Arqueiro Verde, Super Moça e assim vai. Em 89 teve o último álbum que eu achei, nos anos 90 não achei nenhum. Então aqui foi do filme Batman de 89 com um total de 256 figurinhas. Acho que o maior de todos aqui. E foi lançado pela Abril. Eu não achei muita informação sobre esse álbum assim, nem muitas imagens. E para finalizar, vou falar aqui de dois conjuntos de cartas, ambos lançados pela Abril. O primeiro no ano de 93, junto com as revistas da DC, vinha um card de informação de cada herói, né? Um resumo rápido sobre ele. Aí tinha aqui nome verdadeiro, peso e altura. E aqui passando alguns para vocês, tinha o Gladiador Dourado juntamente com o Besouro Azul, tinha um card somente do Hal Jordan, outro do Lanterna Verde Guy Gardner, um do Flash Wally West e assim vai. E já no ano de 99 saiu aqui o primeiro TCG lançado pela Abril chamado Arquivos Secretos, o Confronto, que trazia 63 cartas de personagens da DC e da Marvel, a grande maioria aqui também era da Marvel, e cada personagem tinha alguns atributos e uma nota de 1 a 10 para cada um desses atributos. E ainda tinha umas cartas com burst para algum atributo. Assim, eu não sei se tinha regra oficial, mas cada um usava a imaginação para bolar as próprias regras aqui. E só para ressaltar, essa parte do Brasil foi bem difícil de achar, né? Eu perguntei a nossos amigos membros lá do grupo, lá do canal, até o Ricardo Santos, que é membro, mandou algumas fotos dos álbuns dele. E eu queria agradecer aqui dois canais, o The Rainho e o Gico HQ, que são canais de colecionismo, que grande parte dessas informações eu tirei de lá. Vou deixar até o link dos dois aqui na descrição, né? Fica como indicação aqui para vocês. E para fechar esse vídeo, vou fazer aqui uma menção honrosa que não é card, mas até poderia ser considerado. Em 1980, houve uma guerra DC versus Marvel, acredite nas manteigas, né? A Delícia Cremosa trouxe nas suas tampas imagem dos heróis da DC, totalizando 25 diferentes, e a marca Doriana rebateu colocando os da Marvel, né? Imagina a criança comendo muito pão com manteiga só para acabar logo e a mãe tendo que comprar outra no mercado. Bom pessoal, então é isso. Eu queria agradecer aqui também aos membros do canal que estão ajudando aqui o vídeo, né? O Ricardo, a Elu, o Bernardo, a Voz do Gibi e também o Luiz aqui. Muito obrigado a vocês. E queria pedir o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. E é isso, até o próximo vídeo. E valeu!